Olá, bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial de Ribeirão Preto. Aliás, não o podcast, o conjunto de podcasts da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, porque a partir deste programa nós inauguramos oficialmente a nossa série de programas diários da Associação Comercial para você associado, para você morador de Ribeirão Preto e do mundo, porque é transmitido pela internet para todo mundo. Então seja muito bem-vindo. A partir de hoje a gente começa todo dia a ter algum tipo de programa ligado à Associação Comercial de Ribeirão Preto, ligado à cidade de Ribeirão Preto, para que você possa acompanhar. E hoje nós vamos começar com o programa Livre, que é um programa muito bacana que conta o outro lado da CIRP. Eu vou contar para vocês que em 2007 um publicitário de Ribeirão Preto resolveu pegar um carro e simplesmente viajar muitos milhares de quilômetros. Passou pelo Brasil, evidentemente, passou pela Argentina, passou pelo Paraguai, passou pelo Uruguai, passou pelo Chile e voltou. E essa é a história que nós vamos contar hoje. Esse publicitário, que hoje tem 46 anos, é novinho ainda, que tem 46 anos, chama-se Carlos Henrique Greco Ferreira, é o nosso gestor de marketing institucional, comunicação, etc, 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 etc. A partir desse programa, a gente começa a ter programas diários aqui na CIRP. Cacá, quantos quilômetros foram mesmo? Arredondando 14 mil. 14 mil quilômetros. Em 30 dias. 30 dias, num Citroën, que você era apaixonado por ele, né? Um Citroën XTR 1.4. Me conta essa história. Você conversou com o pessoal da Citroën, foi isso? E olha, eu tô com vontade de viajar, eu queria ir até a Malásia, é isso? Na verdade, vamos contextualizar um pouco essa história, né? Em 2007, eu sou, né, publicitário desde então, né? Me formei em 99. Sempre tive um desejo de criança, aquela coisa, né, quando você viaja com o pai e tal. Eu tive uma oportunidade lá na rodoviária do Tietê, enquanto esperava ônibus. Eu fui procurar saber, partindo da rodoviária do Tietê, qual era o destino mais longo por transporte terrestre. E aí eu olhei lá uma transportadora, né, uma companhia de ônibus, que oferecia um translado São Paulo-Santiago. Falei, caramba, de ônibus para Santiago no Chile, né? E eu devia ter, 9, 10, 11 anos no máximo, né? Aquela coisa me chamou muita atenção, porque eu não tinha uma noção espacial, né? Mas aquilo me chamou muita atenção. Anos depois, eu me deparei com um recorte de jornal e ali eu montei um plano de um dia, né? Peguei aquele recorte, guardei numa gaveta. Passei por todo um processo, né, de casamento, filhos e tudo. E em 2007, infelizmente, houve uma separação, né, no meu casamento. Naquele momento, eu estava num desafio muito grande profissional, com a Citroën, por sinal. Eu trabalhava numa agência, a NW3, eu atendia muitos clientes, dentre eles Carrefour, Pernambucana, Citroën, Cervejaria Colorado, que foi uma paixão muito grande, o Grupo Leão, enfim, várias empresas. O Jornal A Cidade, que eu tive uma outra oportunidade fantástica de trabalhar com o Davi, com Orestes, né, com a turma toda lá. Você conhece a turma toda lá, grandes campanhas. E aí eu surtei, né, separação, uma situação muito constrangedora, porque não houve um problema evidenciado, né? Aquela coisa, separou por quê? Traição, problema? Não, simplesmente foi um erro de percurso. Chegou ao fim e muitas vezes eu acabei não entendendo muito bem e fui procurar uma terapia. Eu acho que é algo muito, muito comum, né? Fiquei ali 2, 3 meses em terapia e essa terapeuta, ela começou a olhar muito para dentro, né? Falou, cara, por que você não busca aí um sonho, realizar um sonho? Eu falei, cara, eu tenho um sonho numa gaveta e eu vou buscar esse sonho. Fui lá, cavuquei nas minhas gavetas lá, achei esse recorte de jornal, né? Acho que tá por aí, acho que dá para o pessoal ver. O pessoal tá acompanhando no telão aqui. Tem um recorte de jornal aí, deve ter pelo menos uns 30 anos esse recorte, pelo menos uns 35 fácil.
Fui lá numa das terapias, coloquei na mesa, falei, tá aí o sonho. Eu falei, então por que você, né, foca no seu sonho, aquela coisa, né, como uma válvula de escape. Ela estava querendo me dar aquilo como uma válvula de escape, que era nada mais do que ir para o Chile. E como naquela ocasião eu já tinha uma condição de vida, o ônibus já não fazia parte mais do projeto. E eu, naquela ocasião, né, eu tinha acabado ali praticamente de adquirir um automóvel da Citroën pela Citroën. Naquela ocasião, eu tinha uma amizade muito grande com o falecido Eduardo Ribéry, que era o proprietário do Grupo Independência aqui em Ribeirão Preto, naquela ocasião. E ele me deu a oportunidade de comprar um carro na fábrica, como funcionário da Citroën, com altos descontos, aquela coisa toda. Fui buscar o carro no Rio de Janeiro, lá na PSA, lá em Porto Real. Isso, na fábrica e tal. E daí comecei a construir um sonho. Falei, pô, já que ela me deu esse input, né, terapêutico, né, para eu sair daquela cilada que eu estava entrando, de repente começar bebida, quem sabe drogas, enfim. Eu comecei a investir nesse sonho e dali em diante eu comecei a planilhar, planejar, ler, estudar, fui buscar blogs. Nós estamos falando em 2007, não é tão longe, mas a internet não tinha tanta informação, não tínhamos GPS, não tínhamos tantas informações. E aí eu comecei a rabiscar isso. Da onde eu vou, para onde eu vou, né? Tudo sozinho. Até então, não, isso estou falando ali já em agosto de 2007, previsionando essa viagem para dezembro. Por que dezembro? É verão, né? Sim. Então eu já estava lendo alguns causos de que eu poderia enfrentar neve, corrente, o brasileiro não tem essa habilidade. Eu falei, bom, eu quero resolver problema e não criar problemas, né? Então fui montando um cronograma para fazer uma viagem que começaria mais ou menos no meio de dezembro até final de janeiro de 2008, né? Ali, e fui desenhando, fui ali todos os finais de semana, fui consumindo meus dias pensando num roteiro e fui acomodando algumas situações que eu gostaria. Nesse meio tempo, trabalhando, evidentemente, as minhas reuniões com os clientes aconteciam e, como bom italiano que não conseguia ficar quieto. Contei essa história para Rosana Zaidan. Querida Rosana, querida Rosana. E aí ela virou para mim e falou assim, cara, que história maluca. Na hora que você for viajar, você vai me contando essa história, que eu vou colocando no jornal. Eu falei, Rosana, é minhas férias. Eu não vou assim, não é trabalho. Ela falou, não, eu quero que você me mande aquilo que você for adquirindo de informação, porque é uma coisa assim, muito fora da curva. Eu fui conhecendo pessoas na internet que fizeram coisas parecidas de moto, conheci um casal de Fortaleza que tinha feito de caminhonete e tal, e eu fui, né, montando o meu roteiro, ou seja, saindo de Ribeirão, a ideia era ir para Foz do Iguaçu e dali entrar no Paraguai, Argentina e por aí vai. E a Rosana se encantou pela história, isso foi chegando no prazo, e aí, num belo dia de uma reunião lá na Citroën, o Eduardo, ele ficou sabendo também que eu ia sair de férias, que isso era de fato uma férias programada, né? Como todo mundo tira férias, vai para Disney, vai não sei o quê. Eu acabei contando também, olha, eu vou viajar, inclusive o carro e tal. E nisso eu recebo uma ligação dias depois do diretor de marketing da Citroën do Brasil, que fica em São Paulo, fica ali próximo, não sei hoje, né? Mas naquela ocasião ficava perto do Ceasa ali. Um edifício muito bacana, me convidando para ir para conhecer o escritório. Até então, como eu tinha uma relação muito bacana, na época a gente estava acompanhando a campanha do C4 Palace, lembra do Jack Bauer? Era naquela época. Eu falei, bom, reunião de trabalho, vamos lá conversar com o diretor. A hora que eu chego lá, ele está com uma série de documentos na mão, que o Eduardo havia, desculpa o termo, caguetado para ele, sobre o meu projeto, de ir para o Chile, de ir para esses países com o Citroën. E como era já ali praticamente novembro, fim de calendário, fim de planejamento, né? Esse cara me chama, né? E falou, olha, eu estou extremamente entusiasmado com a sua viagem. Os jornalistas fazem aquelas impressões ao dirigir, né? Que é uma análise criteriosa do automóvel. O jornalista estressa o automóvel, depois é feita uma análise das peças e tal. Ele falou, cara, a sua viagem vai ser uma análise do nosso produto,
Porque o veículo C3 XTR é um produto 100% nacional. Apesar do C3 ter nos outros países, inclusive eu tive a oportunidade de ver C3 a diesel, C3 automático, coisas que não havia no Brasil, esse carro especificamente não existe lá. Então vai ser uma troca de experiências e você vai ser literalmente uma cobaia para a fábrica da Citroën. Eu falei, caramba, que experiência, porque até então era férias, agora virou trabalho, né? Então eu comecei a me preocupar um pouco mais, né? Aquela coisa, sério agora, né? trabalha em período de férias. Então eu comecei a ter 2 compromissos, um com o Jornal A Cidade, que é a parte enóloga e turismóloga da viagem, e a parte jornalística do Impressões ao Dirigir com automóvel. Pensei comigo, horas bolas, eu preciso fazer um diário de bordo, para não perder tudo aquilo que eu ia consumindo ali, a experiência e tudo mais. Enfim, chegou o grande dia, a viagem... sem contar que nesse meio tempo, né, entre novembro e o início da viagem, eu adquiri um parceiro, às vésperas da viagem. É verdade. Às vésperas da viagem, o Caio Speciale, filho do Dr. Speciale, o neurocirurgião aqui de Ribeirão Preto, muito, muito bacana, o tio Speciale, que é um grande amigo meu, ele entrou em contato, falou, olha, meu filho separou da namorada, tá meio mal, você não dá uma força? Eu falei, tio, eu tô indo viajar nessa loucura aí, ele não pode ir e tal. Eu falei, vamos... Falei, tá pronta a viagem. Eu vou agora aí 20 e poucos dias. Se ele quiser, traz a mala e vamos embora, né? Não era algo assim, como eu já estava com esses compromissos, tudo programado, dinheiro, tudo certinho. Era uma oportunidade, porque eu já estava pré-determinado a fazer tudo solo. Como eu ia fazer, eu não sei, mas eu ia fazer. Aí, beleza. Aí o Eduardo organizou via assessoria de imprensa da Citroën a largada da viagem na concessionária da Independência, ali da Avenida Independência. Então meu carro ficou no showroom, né? Não era nada preparado, era um carro normal, estava com muita mala e tudo mais. Sim, não teve nenhuma mudança. O que ficou combinado com a Citroën, no fato, eles não haviam aportado nenhum dinheiro, até porque, como foi tudo muito em cima da hora, o que eles me disseram, olha, o seu carro vai ser muito bem assistido durante o trajeto e na volta. Não se preocupa com o carro, mas eu não tenho como patrocinar a sua viagem. Mas eu tenho como te oferecer alguns mimos. O cara me deu uma mala, literalmente uma mala cheia de roupa, boné, coisas assim, souvenirs. E ele me deu um Tonton, lembra do Tonton? Sim, o GPS. Que eu achei aquilo... Que era fantástico na época, né? Lua, né? Que era fantástico. Um GPS. E eu havia preparado todos os documentos de forma analógica, papel, né? Como é que a gente vai viajar, né? Aqueles guias 4 rodas, fui mapeando, porque a gente é tudo analógico. Aquela época não tinha... E o Tonton era a coqueluche, né? Você colocava no para-brisa do carro, aquela coisa maluca... Só que o Tonton, na minha humilde experiência, ele parou de funcionar em Porto Alegre, em Foz do Iguaçu, porque não tinha um mapa do Mercosul, ele só tinha um mapa do Brasil. Então eu cheguei em Foz do Iguaçu e joguei aquela porra fora, porque não tinha o que fazer com aquilo, né? Até Foz do Iguaçu eu sabia chegar, né? Porque era Paraná e chegar lá, então... E aí o Caio entrou na história, ele acabou virando o fotógrafo da expedição Citroën, que eu criei esse nome, criei uma marca até para... ficar algo um pouco mais profissional, porque era férias, né, Manuel? Era uma coisa despojada, não tinha aquele compromisso. Claro. Tanto é que eu saí de jornalista, de publicitário para jornalista. Tinha um propósito, porque as pessoas que foram me orientando, em hipótese alguma, eles falavam para eu dizer que eu estava de férias, principalmente na Argentina, por conta dos policiais corruptos, enfim, né, propina, era sempre para dizer que eu estava a trabalho. Então aí aonde eu usei as roupas da Citroën para dizer que eu estava a trabalho, então todas as fotos que vocês vão ver aí durante a entrevista, eu tô com a camisa da Citroën, tô com um boné, e ali eu ia distribuindo roupa e boné para Deus e o mundo, né? Polícia e tudo que tinha imaginado, né? Não era suborno, mas era um agrado. Uma contrapartida. Era um agrado. E aí eu fui levando. Então, meu primeiro trecho, Ribeirão, Foz do Iguaçu, né? São quantos? 2.000 quilômetros? 1.000 quilômetros, porta a porta. Então, parei em Foz do Iguaçu, foi o primeiro dia de viagem, depois ali fui conhecer Foz do Iguaçu, cataratas, aquelas coisas, até para dar
uma desestressada, aquela coisa da adrenalina do primeiro dia de sair, porque nós estamos falando em 15 mil quilômetros, um mês de viagem. Então passou aquela fase da adrenalina. Fomos para o Paraguai, aquela coisa, né, da tríplice fronteira e tal. Ficamos ali mais um dia, depois partimos para divisa com a Argentina ali, né, Porto Iguaçu. Entramos e partimos para Córdoba. Cidade de Córdoba. Aí começa a rota do vinho, né? Aí eu fui, né? Você bebeu só água durante a viagem. Água vermelha. Água vermelha. E aí eu fui, né, adentrando a Argentina, lógico. Para quem não sabe, hoje com a placa do Mercosul não existe mais isso, mas para eu entrar, eu precisava de uma carta verde, que é um documento que você vai... Que é essa que vocês estão vendo aí agora na tela. Isso, que é um documento, carta verde, porque é um documento verde, na época eu acho que eu paguei R$80, que é uma maneira que você documenta internacionalmente o veículo para multas, infrações e tal, e é obrigatório esse documento. Hoje não é mais, a placa do Mercosul já resolve esse problema. Então eu estava tudo certinho, Argentina, nós fomos para Córdoba, né, dali e tal, umas paisagens maravilhosas. A Argentina é um país lindo, né, o Pampas argentino, você andava 100 quilômetros em linha reta, não tinha uma curva, aquela coisa, uma coisa linda. Aí paramos em Córdoba, onde tem a fábrica da Coca-Cola na Argentina, aquela coisa, né, já no meio da Argentina, e o desafio era chegar em Mendonça, né, do outro lado, no pé dos Andes, na qual eu passei praticamente uma semana em Mendonça, aí onde o suco de uva... Pois é, eu ia falar, é bom mesmo o vinho de Mendonça. Cara, é fantástico. Tanto é que em março eu voltei lá para casar, agora esse ano, modéstia à parte, e em Mendonça era o período do Natal, porque eu tinha saído dia 15, 19, as vésperas do Natal, né? Até chegar lá, eu falei, olha, eu quero passar o Natal em Mendonça. Aluguei um flat, né, muito barato, por sinal, eu e esse meu parceiro. Ficamos lá uma semana e aí cada dia a gente ia nas vinícolas, passeios e tal, até que eu descobri o tal do Carrefour Express em Mendonça. Era para entrar no Carrefour, olha que loucura, Manuel, para comprar supérfluos para o apartamento, água, uma bolacha. Eu saí de lá com um carrinho cheio de garrafa de vinho e mais de 800 pesos em garrafas de vinho. E eu tinha ido a pé. Aí eu ligo para esse meu parceiro, cara, vem me buscar porque eu não consigo voltar. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, vem me encontra na porta. Com excesso de bagagem. Um carrinho, imagina, um carrinho de supermercado, cheio de garrafa de vinho. O cara falou, você tá louco? Eu falei, cara, eu entrei para comprar água e descobri as garrafas de vinho era mais barato que a água. E fui comprando, e aquela loucura, né? Você ia nas vinícolas, garrafas que aqui naquela época era muito barato, cara. Custavam, sei lá, 100, lá custava 10. E eu ficava maluco. E freneticamente botando garrafa para dentro do carro. Isso no sense. Isso na ida ainda, né? Na ida. Eu estava ainda em Mendonça, não tinha nem um terço da viagem completado. Passei o período natalino ali. Lindo a cidade. A Mendonça é um paraíso no meio do deserto. Ela fica praticamente aos pés da cordilheira, né? Do lado argentino, Sim. Do lado argentino. E aí chegou um dos grandes momentos da viagem, que era atravessar Mendonça para Santiago, que é cruzar os Andes, que era uma das grandes dicas que eu levei pela Citroën, que era o carro poderia parar. Sim. Porque que acontece? O Brasil ele tem uma calibração nos bicos injetores do automóvel a fim de aguentar os pontos mais altos do país. Só que os Andes é muito mais alto que aqui. E o meu carro não era condicionado a andar naquela pressão atmosférica. E a recomendação que eu tive é, olha, pode ser que o carro sofra perda de potência ou até mesmo parar. Tem a falta de ar, né? Falei, caramba, né? E eu comprando garrafa, botando peso dentro do carro. A hora que eu saio, Rio Mendonça, uma coisa muito linda, assim, tem algumas fotos aí que a gente vai vendo. Maravilhoso, a viagem, assim. A hora que chega no extremo alto, né, na parte mais alta, que é o túnel Cristo Redentor. Sim. Que é um túnel do lado argentino, que você passa, do outro lado você já sai no Chile. Aduana contra aduana, né? As fronteiras secas, né? E aí, passei, entrei e tal, tudo direitinho. Passo pro outro lado, Chile. Poxa, já, né? E o carro aguentou? Numa boa. Peguei a primeira friaca ali, porque lá em cima aquela coisa do neve eterna.
Passei nos pés do pico Aconcagua, sim, que é uma coisa deslumbrante, aquela coisa que você não tem impressão do tamanho que aquilo representa, realmente é uma coisa muito grande. E aí fui levando essa viagem, e aí ao mesmo tempo, né, eu escrevia durante as minhas estadias nos hotéis, nas pensões, nos purgueiros que a gente enfrentava na viagem, porque também não tinha assim, olha, vamos dormir em tal hotel, pré-reserva, não tinha nada. Eu o que tinha. Na cidade e ia procurar um lugar para descansar. Sabia que ia dormir em tal cidade, mas não sabia o hotel que eu ia pernoitar. E chegava nesse hotel, obviamente eu tinha um computador, conectava a internet, criava o meu diário de bordo e separava os textos. Esse texto é para Citroën e esse texto vai para o Jornal Cidade. Mandava os e-mails. De repente eu começo a receber notícias que os meus textos, obviamente, eu até brincava com a Rosana, olha, eu não sou um cara que escreve perfeitamente, eu quero que você aí dá um tapa de beleza, né? No meu texto. Eu te mando a ideia, tal, lógico, faço uma redação, mas pelo amor de Deus, dá uma lapidada. Certas aí, né? pontas aí. Dá uma polida, né? Como a gente fala. E aí o texto era bem mais escrito, né? Um pouco mais aflorado e tal, com fotografias e tudo. Naquela época existia um caderno de turismo, né? No Jornal Cidade, não me falha agora a memória se era às quartas-feiras ou os domingos, saía as matérias. E era concentrado ali a parte gastronômica e enogastronômica, né? Que eram as coisas que eu comia, bebia, onde eu passava e tal. E do outro lado, as experiências com automóvel. Por quê? Na Argentina, o combustível não é como o nosso, 30% de álcool. Lá o combustível, lá é um único posto, né? Uma única bandeira estatal, a YPF, que é uma Petrobras argentina, e a gasolina lá é de alta octanagem. Então, na hora que eu passei para o lado argentino, a gente tem no automóvel lá a capacidade de autonomia do automóvel com o tanque. Para você ter uma ideia, a gasolina brasileira me dava em média 450, quase 500 quilômetros de autonomia do tanque. Sim. Gasolina, não álcool, né? O carro flex, mas era álcool, era gasolina. Quando eu passei para o lado de lá, primeiro abastecimento, não me recordo agora, mas não foi ali na fronteira, o carro passou para quase 800 quilômetros. Eu falava, cara, como assim? Tem alguma coisa errada. Falei, será que é alguma coisa já de altitude, né, de aferição? Não, aí era a questão da octanagem da gasolina. Porque não tinha o rendimento era muito maior, né? E o rendimento era outro, o carro virou um rojão. E isso eu ia reportando para a Citroën, porque o carro foi passando, além de diferentes pressões atmosféricas, diferentes combustíveis, diferentes terrenos, né? Então eu ia relatando. E aí, para minha surpresa, os videozinhos que eu ia fazendo, eles iam publicando no site oficial da Citroën do Brasil, para ajudar a vender o carro. Eu falei, cara, como assim, né? Claro, tudo muito bem organizado, com direitos de uso de imagem, eu autorizei, aquela coisa não era nada na sacanagem, era uma coisa tudo... Bom, e aí a Citroën foi publicando esses vídeos, né? E aí eu ia fazendo toda essa catequização cultural, gastronômica e jornalística do carro e da viagem. E não era algo que eu tinha combinado, né, na essência. Foi surgindo pela amizade que eu tinha com essa galera, pelo carinho que eles tinham por mim, né? O próprio Davi, na época do Jornal Cidade, o Davi Cordeiro, que acreditou, falou, cara, né? Ele brincava muito, ele usava a expressão Duca, né? Isso é Duca, eu adoro, tenho uma paixão por ele muito grande, a gente conversou muito na época, a título de preparar a cabeça, né, para viajar, aquela coisa. E aí no Chile eu já estava praticamente próximo do Réveillon, eu fui para Santiago, né, ali Santiago, aquela coisa toda, na semana do Natal e do Réveillon, capital, aquela coisa metropolitana, cidade grande, eu falei, vamos pro litoral, né, vamos, claro... Fomos ali em algumas vinícolas, Conte Toro, aquelas coisas que, turistamente falando, né? Sei que é feio falar isso, mas tem que ir a Roma, tem que ver o Papa, né? Aquela coisa, vir no Ribeirão, tem que ir no Pinguim. E eu tinha que conhecer as vinícolas mais, rotulamente falando, comercialmente, né? Comercial falando. E aí, enchi um pouco as paciências, falei, cara, vamos descer pro litoral. Era dia 30 já, 29, 30. Ali em Valparaíso, né? Aquelas cidades ali do Pablo Neruda, né? Uma cidade maravilhosa. Só que a hora que eu chego ali no litoral, não tinha lugar para ficar, aquela coisa
Barrotada, Guarujá, véspera de feriado, sabe aquela coisa, feriado grande. Virei pro meu amigo e falei, cara, vamos picar a mula daqui, vamos pro sul do Chile, porque o Chile, para quem não conhece, ele tem 60 quilômetros de largura por quase 400 de comprimento. É uma tripa, né? É, um tripão. Então, na estrada, você via de um lado os Andes e do outro lado o mar, assim, era uma coisa visual, uma coisa linda. E uma rodovia maravilhosa, plano, um país plano. Aí eu, cara, mas não vamos passar o Réveillon na praia? Eu falei, não, vamos passar o Réveillon numa cidade chamada Pucón, nas margens de um vulcão chamado Vila Rica, que eu tô olhando aqui no mapa, parece um lugar ser bonito demais. Vambora, ó, ficam 600, 700 quilômetros daqui, vambora. E pegamos o carro, partimos pro sul do Chile. E aí, né, passamos por umas cidades diferentes, né, umas cidades, uns nomes meio americanizados e tal, e fomos até essa cidadezinha chamada Pucón. De um lado é a cidade chama Vila Rica, do outro lado é Pucón, e ao meio tem o tal do vulcão Vila Rica. Cara, um lugar... Eu nunca tive a oportunidade de estar perto de um vulcão ativo, com a fumacinha e tal, né, a não ser, evidentemente, TV e papel. Passamos ali o Réveillon, na beira de um lago e tal, ficamos ali mais alguns dias. E aí a volta era por Bariloche, né? Era cruzar os Andes novamente, só que lá no sul, né? Já na parte sul do Cone Sul, né? Como eles falam, fomos para Bariloche, voltamos para Argentina, ficamos mais alguns dias ali em Bariloche. Bariloche, eu fiz um caminho, isso o mais interessante. Eu nunca tinha andado para aquelas regiões de automóvel. Os mapas, eu ia comprando nas bancas de jornal, revista, os mapas. E aí eu sentava na noite anterior, eu já tinha uma noção, evidentemente. E aí eu ia pegando a canetinha grifa-texto. Hoje eu vou andar 1000 quilômetros, vou daqui até determinado lugar. Eu marcava aquilo, recortava e colocava no quebra-sol do automóvel, aqui. Porque não tinha... Eu falei, bom, placas, eu não vou ficar dependendo. Então eu colocava aquilo no quebra-sol, que eu tinha uma referência. Conforme eu ia passando em determinadas cidades, eu ia vendo aqui aonde eu estava. Essa era a minha navegação analógica. O GPS Tupiniquim. E aí eu cheguei até Buenos Aires, e Buenos Aires eu tive uma célebre ideia, fazer Pacífico e Atlântico num dia só. Em 24 horas. Então eu estava em Bariloche, praticamente cruzei os Andes, catei o carro e cruzei a Argentina todinha até Bahia Blanca, que é o sul de Buenos Aires. Passei uns dias em Buenos Aires, evidentemente, né? Dali, aí eu fui começar a voltar pelo Uruguai. Peguei a balsa ali de Buenos Aires para Montevidéu, que é o Puquebus. Que é essa que você está vendo agora. Que é um bilhete aí, né? É verdade. E aí... cruzo com o carro extremamente pesado, lotado de garrafas e tal, para o Uruguai. Do Uruguai eu vou contornando toda a costa do Atlântico, ali, Montevidéu, Mar del Plata. Mar del Plata não, ali onde o pessoal tem os cassinos. Nossa, fugiu o nome. Mas enfim, e até chegar em Chuí, que ali tem a fotografia de Chuí, que é a divisa do Brasil. Minha preocupação era entrar no Brasil com esse monte de garrafas, e aí eu fui embora, né? Não, e um monte eram centenas, né? 140. Fora algumas garrafinhas de uísque que você vai trazendo, fora as garrafinhas de azeite, mas em garrafas de vinho foram 140. 140. Era um vinho móvel, né? E por questões de não quebrar nada, a gente embalava, protegia, porque o carro ia batendo, aquela coisa toda, não quebrou uma garrafa. Todas foram consumidas em solos Ribeirão Preto. O Kaká, me fala uma coisa. Dessas cidades todas que você foi, por exemplo, Buenos Aires, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, o que você achou de mais, assim, de mais bacana nessas cidades? Olha, por mais que as pessoas tenham essa rivalidade do argentino e brasileiro por conta do futebol, eu fui muito, mas muito bem tratado na Argentina. Muito, mas muito mesmo, Manuel. Tirando Bariloche, que ali, talvez por conta do turismo, ali tem um pouco... O pessoal tem uma certa preconceito contra brasileiro, eu percebi isso. Mas as demais cidades, inclusive Buenos Aires, cara, 100%
Depois eu fui mais outras vezes, eu fui 7 vezes para Buenos Aires depois, inclusive agora em março, como eu disse, fui para lá para casar e tudo, não tive problema nenhum. Eu tive um probleminha no Uruguai com um policial que quis uma propina por excesso de velocidade, que queria que eu pagasse uma multa na beira da estrada, num domingo, sabe, umas coisas assim bizarras. Eu tive um problema nos Andes com os policiais chilenos, que são os canabineiros, porque na hora que eles abriram o porta-mala, viram aquela dimensão de garrafas argentinas indo para o Chile, o cara achando que era contrabando e eu querendo dizer para ele que era consumo pessoal. Poxa, né? Até provar, e eu... preciosismo da minha parte, mas não valia porcaria nenhuma. As notas fiscais, eu tinha a nota do Carrefour, que eu comprei aquele monte de vinho, tinha nota de um monte de coisa. Eu fui pôr no papel ali e tal, e eu ainda tive que dar 2, 3 garrafas ali na divisa, mas para presentear os canabineiros. Não me digam que é suborno, tá? Não subornei ninguém, presenteei os policiais para seguir viagem. Mas foi assim, foi uma diversão bacana. O Uruguai eu não tive tanto tempo de diversão, a não ser ali um almoço, uma janta, porque é um país muito pequeno. Então, eu atravessei o Paquebus, né, a balsa, em Colônia de Sacramento, que é uma cidadezinha próxima a Montevidéu. Parei numa bela de uma churrascaria em Montevidéu, que por sinal a carne uruguaia é muito boa. E ali depois a gente partiu, porque eu falei, como eu tinha naquela ocasião um grande amigo, que ele morava em Pelotas. E, por sinal, que é uma cidade belíssima também. E ele tinha me convidado para parar lá e pernoitar. E, inclusive, ele tinha uma churrascaria naquela época, em Pelotas. E aí eu falei, já que eu tô aqui, eu vou estilingar um pouquinho mais e vou dormir lá, até por reconhecimento. Para quem não sabe, ele aqui em Ribeirão, ele tinha uma churrascaria no Ribeirão Shopping chamada Saladeiro, há muito tempo atrás. Então, a gente pegou uma amizade e tal, contei essa história, mais um que acreditou na loucura. Falou, você passar por lá, você tem casa, você tem, né? E eu acabei ficando de lá de Pelotas, eu vim direto para Ribeirão Preto, né? Sem parar. Minha ideia era parar em Curitiba e tal. Falando um pouquinho dos lugares, né? O Chile, a percepção do chileno, né? O que eu tenho de retrato é o capitalismo americano, né? O consumismo, o capitalismo americano com a cultura europeia. Uma coisa linda, assim. Então você vê aquelas SUVs, aquelas caminhonetes gigantescas, ao mesmo tempo numa arquitetura e numa colonização europeia, né? Uma coisa que me chamou muita atenção lá e eu comecei a querer saber, eu não via moto. Não via moto. Eu perguntava, e aí no taxista, porque isso também é uma coisa que eu tinha medo, como eu estava com o carro muito carregado, e eu ia fazer as visitas nas vinícolas, eu não ia dirigindo, obviamente, porque a gente acabava tomando um pouquinho a mais do normal, e eu não tinha habilidade, caminho, não tinha mapa e tal, e imagina, bêbado ainda sem saber de local, ia ser uma tragédia anunciada. Né? Então eu pegava táxi, né? Tinha um pouco de parcimônia nessa hora, não era aventura, não era aventura modo Easy Rider, né? Aí eu perguntava pro taxista, escuta, por que não tem moto no Chile, principalmente em Santiago, né? Porque o pai não gosta. Eu falei, que negócio louco, quem é pai? Que pai não gosta? Quem que é o pai, né? E ficava nessa. E eu não... Até um dia que eu falei, cara, quem que é esse tal de pai, né? Aí ele falou, não, o nosso pai é o Pinochet. O Pinochet, ele não gostava, pessoa Pinochet, não gostava de moto. E aí ele criou embargos, porque o Chile não tem indústria automotiva. Todos os automóveis pelo Pacífico são importados, principalmente dos Estados Unidos, né? Desce pelo Chile, desce pelo Pacífico. Então são os carros americanos da Ford, da Chevrolet, enfim, os nossos carros vão para lá e tal, via Argentina. Mas as motos eram altamente caro a tarifação para importar. Mas assim, absurdo, coisa de 500%, 600%. Então quem tinha eram pessoas extremamente ricas, quando tinham, mas aquela quantidade de motos que você vê na rua, os deliveries, que a gente está acostumado a ver na rua, cara, era rarefeito. O negócio, isso chama atenção, né? Porque você está acostumado, né? Aqueles corredores cheios de moto. E era o tal do Pinochet, né? Que todo mundo sabe a história do Pinochet, que pelo fato dele não gostar de moto, ele não autorizava o uso de moto no país. Rapaz, eu nunca imaginei isso. A ditadura do cara era tão
bizarra, né? Até que os gostos pessoais ele colocava na ponta da chuteira. Ô, Cacá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acredito que você deva ter experimentado mais de um vinho lá, né? Teve algum ou alguns que você falou, meu Deus, isso aqui é uma coisa do outro mundo? Opa, claro. Bom, quando a gente fala em vinho, existem dois momentos, né? Os vinhos mendoncinos, principalmente os Malbecs, que ali é a casa do Malbec. Então, nós temos os Catenas, né? Que ali, praticamente hoje, né? É a grande coqueluche. Então, os Malbecs daquela região, sem exceção, são vinhos extremamente... Pode comprar e tomar sem medo. Qualquer um deles, não se preocupa com rótulo, viu que é o Malbec, viu que é argentino, de Mendonça, vai na fé que não vai dar problema. Claro, existem Malbecs de 30 mil reais. Claro, aí vai muito do bolso do cliente. E do lado chileno, os Camernés, né, que também é uma outra uva, tanto uma quanto a outra vieram provenientes da Europa, né, na parte das imigrações e tal, porque tem toda uma história de colonização, né? Então vieram nesse translado cultural. E aí tem uma história interessante no Chile, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Conte Toro, por esse fato de eu ter aí um pouco mais de noção técnica do vinho. Eu fiz um curso na Conte Toro de 3 dias de enologia básica, conhecimentos básicos de vinho, e aí eles me deram a oportunidade lá, pelo fato de eu ter feito esse processo, de comprar. Claro, as outras pessoas tinham também, mas eram vinhos diferentes. Eram 2 vinhos. Um era o Alma Viva, que é um vinho fantástico, vem numa caixa de madeira, uma experiência assim maravilhosa, e o Dom Melchor. O Dom Melchor leva o nome do criador da Conte Toro, o cara que veio da Europa. E é um vinho extremamente caro. Nós estamos falando aí de garrafas de 3, 4 mil reais no Brasil. E aí depois que eu fiz esse processo, degustação, conhece a plantação e tal. Isso nós estávamos em 2008 já, né? Porque já era janeiro. Já tinha virado o ano. Eles me deram a oportunidade de comprar, ter o acesso à compra, e eu me lembro exatamente como se fosse hoje. Eu paguei $150 americanos em 2 garrafas de Dom Melchor, 98, isso em 2008. Eu comprei um 98 e um 88. Foram os 2 vinhos excepcionais que eu posso falar assim, é o 00 e o 01 da minha vida. O 00 é esse 88, que eu tinha até medo de guardar esse cara e estragar. Então eu cheguei rapidamente, eu tive que consumir, medo de... Vem cá, vamos conversar, né? Armazenamento e tal, porque a gente tem que ter um processo de guarda interessante. Então eu cheguei aqui já 15 de março, meu aniversário, dia 19, eu já fui consumir esses caras para falar, virou vinagre na minha mão. Mas, cara, foi assim... Fora os outros, evidentemente, né, que tive a oportunidade, mas esses 3, os Malbecs argentinos, o Alma Viva e o Dom Melchor, foram os vinhos que me deixaram com uma marca muito expressiva. Lógico, aí o Uruguai já vai para o lado da cerveja um pouco, né, porque estava vindo para o Brasil uma tendência das garrafas de litrão naquela época. E o Uruguai já tinha essa cultura do litrão das Patrícias e da Nortenhas. Não sei se você lembra dessas garrafas. Sim. É verdade. É verdade. Depois vem a Quilmes, depois vem outras cervejas. E eu ficava alucinado porque parava nos postos de gasolina no Uruguai e vendia aquilo gelado para consumo, como se fosse long neck, sabe? E aí eu comprava aquilo. Então era coisa assim, bacana, sabe? Mas esses vinhos foram de forma marcante, assim. Que legal. Cacá, alguma consideração final? Valeu a pena? Como é que isso acrescentou para ti, essa viagem? Depois eu tive que voltar na psicóloga, na terapeuta, e agradecer ela. Dar uma garrafa de vinho para ela. De fato eu tive que agradecer ela, porque eu acho que eu não deveria ter startado esse projeto de vida, ou melhor, ter tirado da gaveta sem ela ter me estimulado. Talvez eu não teria feito isso até hoje, não estaria aqui contando essa história. Claro. Eu acho que isso não teria acontecido, porque houve um momento, sim, muito sério na minha vida ali,
de problema da separação de um casamento, com 2 filhos, e ela foi me direcionando até para não tomar um caminho errado. Então, isso foi, posso dizer, um rehab, né? Uma clínica de desintoxicação, porque passava horas e horas à frente do volante pensando na vida. Obviamente, né, com uma pessoa do meu lado, mas era muito pouco tempo que conversas, né? Porque por mais que a gente conversava ali, imagina, era... É muito tempo, né? Muito tempo. Foram 30 dias, 28 dias para ser bem exato, 14 mil quilômetros, 13 mil e alguma coisa, 800 e pouco. Então é muito tempo para você pensar em tudo que você possa imaginar, dos mais variados assuntos, e repensar nesse assunto, e pensar de novo. E ali eu fui criando uma nova armadura, uma nova cascadura para voltar e resetar tudo e começar do zero. Claro, a Rosana foi uma pessoa que eu agradeço todas as vezes que eu posso vê-la, porque ela proporcionou uma clipagem desse material, porque isso poderia ter ficado guardado em fotografias, num HD, uma caixa lá, então. Uma caixa e tal, mas ela proporcionou dar vida para as pessoas em Ribeirão Preto, como vocês puderam ver aí, recorte de jornais, fotografias. E a Citroën, do outro lado, que ajudou meu bebê, né? O meu carro, que inclusive, quando eu voltei para Ribeirão Preto, obviamente eu fui na Citroën. Uma coisa interessante, ficou combinado, e aí eu recebi pela Citroën Fábrica os endereços das concessionárias em todos os países onde eu ia passar. As capitais, evidentemente. Buenos Aires, Santiago e Montevidéu. Perdão. Que eu poderia conhecer, por exemplo, vai lá e procura José Manuel em Buenos Aires, na concessionária tal, que você vai ser recebido. Manuel, tinha lugares que eu aparecia que tinha café da manhã me esperando. Carros, coleções de carros, sabe assim, encontro de carros e tal. Sim. Era um evento. E eu não esperava isso, não era uma coisa assim, com entrevista, fotografia, porque o cara tá vindo do Brasil dirigindo um Citroën que não tem e tal. Eu não levava isso tão a sério, porque era férias. E os caras estavam tratando isso como um evento, uma coisa tão importante que depois, quando eu voltei, meu carro foi levado para a concessionária, ele foi desmontado conforme a exigência da fábrica, retirado as peças de interesse, freio, bico injetores, arrefecimentos, uma série, e colocaram tudo zero, porque o que eles queriam era saber como é que as peças sofreram desgastes em diferentes pressões atmosféricas, diferentes combustíveis. Pisos, né? Diferentes pisos. Então, meu carro, eu fui praticamente com 3, 4 mil quilômetros, voltei com quase 20, só que eles me devolveram o carro com quase 0 quilômetro de novo. Porque todas as peças que foram desgastadas, desde pastilha de freio até as mais complexas, câmbio, trocaram tudo, porque isso foi o que o diretor de marketing na época me prometeu, e sim, ele equalizou. Não era uma coisa combinada, mas ele falou, cara, ao ponto de chegar, Manuel, olha que interessante, como eu disse no começo do nosso bate-papo, estava num processo de lançamento do C4 Palace, que era aquela campanha do Jack Bauer, dos 24 horas e tal. Eles me convidaram para fazer parte de um comitê na época, porque aí eu virei um cara meio Jacques Cousteau, né? Desbravando o Cone Sul de automóvel, para ajudar a fazer um trabalho aí já para divulgar o C4 Palace, porque o Palace ele era produzido no Brasil e produzido na Argentina. A mesma plataforma, o mesmo carro, era produzido em duas plantas, né? Uma planta, agora eu não vou me recordar onde era na Argentina, mas uma planta aqui em Porto Real, no Rio de Janeiro. E o que eles fizeram? Eles fizeram que um jornalista saísse do Brasil, dirigindo um C4 Palace, e fosse até a fábrica na Argentina, e um argentino fosse até o Brasil dirigindo um outro, sabe assim, fizesse o mesmo modelo. E aí eu fui um dos responsáveis para contar a história de como passa por aqui, vai aqui, vai ali. Então,
além do trabalho com o C3, eles me deram a oportunidade, olha aí, eu não sou jornalista, não tenho, você sabe, eu sou publicitário, não tenho registro, mas acreditaram nos meus textos, né, na veracidade da minha informação, os registros e tal. Fui classificado como jornalista, não tinha nem o MTB, né, que é o registro e tal, que é o registro de trabalho de vocês, mas eles me pediram, como jornalista, para ajudar os jornalistas argentinos e brasileiros na época a fazer esse trabalho logístico. Porque tem as especificidades, né? Não só pega o carro e vai. Hoje em dia é mais fácil com essa placa do Mercosul, mas era essa questão, e eu fiquei muito feliz por fazer parte como, vamos dizer assim, um voluntário, entusiasta. E aí a fábrica de novo me chamou, falou, Cacá, você ajuda a gente e tal? Eu falei, cara, maior prazer. Fui lá, ó, o carro sair daqui tem que fazer isso e tal. Então a gente fez fiz algumas exigências, vamos falar assim, não para mim, evidentemente, eu fui como voluntário e agradeço muito à família RBI aqui em Ribeirão Preto, principalmente ao Eduardo, que saudoso Eduardo. Que foi, verdade. Mas para mim foi um grande amigo, um cara que me ensinou muito sobre automóvel. Hoje é o Thiago, né, que cuida dos negócios da família aí, mas ele foi um cara que me deu essa oportunidade, tanto de ganhar prêmios na Citroën como estratégia de publicidade. Isso é uma coisa que eu levo para a vida. Inclusive eu consegui receber prêmio do Sérgio Habib, que era na época presidente da Citroën do Brasil. Eles davam umas Torre Eiffels. Eu ganhei 2 vezes pela participação do grupo e tal. Isso foi para mim um prazer gigantesco.